Olá, olá! Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live do Colégio Fereguete. E hoje vamos falar um pouquinho sobre escolha profissional, né? Que elementos considerar? E para isso, a nossa convidada, mais do que especial, é a psicóloga, trabalha como gestão lá e junto com alunos e pais no curso Ângulo Vestibulares. Bárbara Souza. Bárbara, tá por aí, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Anderson, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo bom também. Anderson, obrigada pelo convite. Queria agradecer a todos vocês, ao Fender, a Fernanda, tá? Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui hoje fazendo essa live. Espero contribuir um pouquinho para esse processo dos alunos de vocês, né, que é o da escolha profissional. Ah, com certeza. A gente que agradece muito e agora, com certeza, com todas as informações que você vai passar, tenho certeza que os alunos estão ansiosos, mais do que ansiosos. Não sei se ansiosidade é uma coisa boa nesse momento, né? Mas tudo bem. Acho que ela é inevitável, né? Sim. Bárbara, primeiro uma breve apresentação, pode ser? Que aí todo mundo já vai te conhecendo melhor. Bom, eu me formei em psicologia pela USP e fiz especialização em orientação profissional pelo Serviço de Orientação Profissional lá da USP mesmo, lá na cidade universitária. Comecei a atuar com cursos pré-vestibulares já na graduação. Comecei a trabalhar com as informações sobre vestibulares, faculdades, no curso comunitário que tem lá no Instituto de Psicologia. E depois disso, assim, me encantei e fui passando por outros cursinhos comunitários. Depois trabalhei num colégio, no ensino médio, como orientadora profissional também. Depois fui trabalhar no curso Anglo, numa das unidades. E hoje em dia eu estou no Anglo Tamandaré Sergipe, né? Eu sou gestora do serviço de atendimento psicológico. Então, eu comecei a trabalhar com adolescentes e jovens em situação de escolha já durante a graduação, foi um pouco ao acaso, me encantei por esse trabalho e permaneci, assim, né? E hoje eu continuo atuando nessa mesma área, assim. Lá no Anglo, né, no curso pré-vestibular, o que a gente são muitos alunos, né? São muitos alunos em situação de escolha, né? Muitos não têm ainda, vão fazer o curso pré-vestibular, mas ainda não sabem bem qual curso que vão prestar no vestibular. Então, a gente faz tanto atendimentos individuais de orientação profissional, quanto atendimentos em grupo, né? Realiza grupos de orientação profissional. E eu trabalho também com consultório particular, então também faço orientação no consultório particular. E nesse caminho, né, de orientar os jovens, muitas vezes a gente também traz a família, né? Traz a família para o atendimento, ou para conversar, quando não é uma situação de atendimento formal, né? Mas traz a família para conversar, visando auxiliar aí nesse processo de escolha dos filhos, né? Dos que são nossos alunos. Então, no nosso dia a dia, trabalhar com a questão da escolha é muito presente, né? É muito comum, é bastante recorrente. Né? Então, hoje em dia, meu trabalho se estrutura muito nisso, né? No atendimento de vestibulandos, e muitos em situação de escolha mesmo. E quando a gente fala em vestibular, né, a gente fala nos vestibulandos, a gente pensa já naquela tensão, principalmente no início, né? Eles sabem que estão estudando e tem que estudar ali durante um bom tempo, 6 meses, um ano, até alguns cursos que a gente precisa de um pouco mais, né, de estudo para poder entrar na universidade que deseja, né? E como que é a cabeça desse vestibulando, desse início, né, aí desse processo que chega para você? Bom, pensando um pouquinho mais na situação da escolha, né? A gente escuta com muita frequência, mas com muita frequência mesmo, uma ideia de que assim, eu não quero escolher errado,
né? Então existe um medo entre os adolescentes, os jovens, né, de fazer uma escolha profissional errada. E a gente sempre questiona, né, o que é escolher errado, né? Como, ou então, como escolher certo? Será que dá para saber exatamente o que isso significa, né? Se vocês puderem pôr o primeiro slide, que é o como escolher, que eu coloquei uma imagem, o próximo, por favor. Eu coloquei uma imagem que eu acho que ela é ilustrativa. O próximo slide, isso, obrigada. Ela é ilustrativa desse processo de escolher, né? Vamos pensar que a escolha, ela não é algo pontual, né, que você faz e ela se encerra. Uma escolha, ela traz consequências, né? Uma escolha significa justamente você abrir mão de algumas coisas em detrimento de outras, né? Então, quando você vai fazer uma escolha, é importante você ter clareza de qual é o objetivo lá no final que você está buscando, né? Então, ter essa clareza de objetivo vai ser um primeiro passo para você caminhar nessa direção, né? E o caminho que você vai traçar é importante que seja planejado, né? Então, eu estou falando de escolhas de uma maneira mais genérica, mas isso é muito forte na questão da escolha profissional, né? Você precisa ter um horizonte de onde você quer chegar, né? E esse caminho para chegar onde você quer, ele vai passar por uma série de passos, né? Você vai fazer uma série de conquistas durante esse caminho, né? E no caso da escolha profissional, quando você pensa numa escolha lá no futuro, você tem um curso que vai te levar na direção dessa profissão. Ou, às vezes, vários cursos podem te habilitar para essa profissão, né? Então, no processo de escolher, vai ser importantíssimo que você planeje e pense bem sobre esse caminho que você quer trilhar, né? Tem alguns caminhos que vão fazer mais sentido, que talvez sejam mais agradáveis e tragam mais retorno do que outros. Então, o trabalho de orientação profissional, ele é muito centrado nisso, né? De favorecer o processo de escolher, porque quem vai tomar a decisão, quem vai fazer uma escolha e tomar a decisão em relação a um curso e a profissão é o jovem, né? Quem vai estar lá no dia a dia da profissão depois é o jovem. Então é importante que ele escolha com muita clareza, com muita consciência do que ele está buscando, porque quem vai sustentar o dia a dia depois da profissão é ele, né? Não é nem amigos, não é a família, né? Exatamente, mas é ele mesmo que vai, que depois vai precisar manter, né? Ou, enfim, às vezes mudar de ideia, mas quem sustenta as consequências das escolhas é o próprio jovem, né? Quem está fazendo a escolha. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto importante, porque mais do que encontrar uma escolha certa, né, é fazer um bom processo de escolha e fazer uma boa escolha, né? Justamente porque uma escolha, né, é multifatorial, então tem muitos elementos envolvidos, né, e pensando muito na escolha profissional, né, você tem interesses envolvidos, habilidades envolvidas, dificuldades, afinidades, experiências prévias que você pode ter tido. Então, é um processo multifatorial, né? E quanto mais pensado e mais trabalhado for, melhor. Legal. Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Agora, olhando e visualizando essa imagem aí que você nos passou, eu consigo pensar em alguns alunos que escolheram, né, um certo caminho e depois de 2 anos falar assim, não foi esse curso, não é esse curso. A vivência lá no primeiro, segundo ano de universidade, ele até pensa, olha, eu acho que eu deveria mudar de curso. Você trabalha também com esse tipo de perfil, né, de aluno que na verdade já teve uma primeira escolha ou até mesmo uma graduação e agora está fazendo essa mudança, justamente para a gente perceber que
existe uma meta, existe uma referência, mas no meio do caminho a gente pode ter certamente pode mudar, né, ah, esse, esse objetivo, né, que a gente pode pensar assim. Claro, claro. Esse processo que você está falando, Anderson, a gente chama de reescolha, né? É justamente quando a pessoa faz uma escolha, tem uma experimentação que pode ser breve, né, de 1 ano, por exemplo, ou pode às vezes concluir uma graduação, né, e depois rever essa escolha. Isso é bastante comum, né? A gente atende bastante gente assim no pré-vestibular, e é interessante pensar, né, que muitas vezes a primeira escolha ela foi pouco pensada, né, ou foi um tanto quanto impulsiva, né, considerou elementos às vezes que depois não se mantiveram, não se sustentaram, né, ou então a pessoa não conhece bem o curso, né, isso é muito comum também. Então, ela não sabe muito bem o que o curso vai proporcionar para ela, qual que é o objeto de estudo do curso, como que é a rotina naquela instituição de ensino superior, e os estágios que são necessários. Então, ela vai para o curso com poucas informações a respeito dele, né, ou poucas informações também a respeito da faculdade e dos requisitos exigidos para se formar, né, e começa a não se encontrar mais nesse curso, né? Então, quando vai chegando no meio do curso de uma graduação, que já tem uma visão melhor sobre como que é, né? Ou o que esperar dele no mercado de trabalho depois, enfim, muita gente vai voltando assim, né? Eu acho que não é bem isso, vai repensando essa escolha. Alguns preferem se formar para garantir um diploma, e depois de uma graduação fazer uma segunda. Isso é bastante comum também, a gente vê bastante acontecer, né? Mas algumas dificuldades do curso, às vezes, são intransponíveis. Eu vou citar o exemplo da psicologia, que é o exemplo que eu melhor conheço, né? Eu só fiz uma graduação. Na psicologia, tem vários estágios que são de atendimento, estágios curriculares. Então, são estágios que quem quer se formar em psicologia e atuar como psicólogo precisa fazer, né? E vi muitos colegas que, quando chegaram nessas matérias que exigiam atendimento clínico, desistiram do curso. Eles gostavam muito de estudar psicologia, mas para se formar precisava passar pelos atendimentos. Então eles deixaram o curso, né? Porque não era o que eles queriam praticar, né? Então a reescolha é um outro caminho que a gente vê se desenhar, né? Acho que o ideal, ou o que os adolescentes e jovens mais buscam, pelo menos o que eu vejo na minha prática, é de fazer uma primeira escolha que corresponda, né? Que corresponda às expectativas, que traga, né, a formação que possibilita uma atuação no mercado de trabalho bastante rica, e traga um retorno financeiro, um retorno afetivo, né? Porque também a gente precisa lembrar que a profissão, ela não traz só uma remuneração, ela traz também um retorno afetivo, né? De realização pessoal, ela pode trazer, né? Então, é interessante pensar bem na escolha nesse momento que eles estão, né? Os jovens de ensino médio, de pré-vestibular, para ter bastante elemento para fazer uma escolha boa, assim, né? Boa para si mesmo, né? Boa no sentido de uma escolha que corresponde àquilo que eles estão buscando, né? Que acho que esse é um passo diferente, né? Quando a gente é criança, os pais escolhem a escola, né? Os pais vão desenhando esse processo de formação educacional, né? E quando chega no final do colégio, lá no ensino médio, terceiro ano, é o jovem que começa a assumir esse lugar. Então, as pessoas começam a perguntar, né? E aí, o que que você vai fazer? O que que você vai prestar, né? Então, quando chega lá no ensino médio, o jovem precisa ir assumindo esse lugar. Então, quanto mais bem pensada for a escolha, né, mais a gente se poupa de frustrações mesmo, né, em relação ao curso,
ou de surpresas, né, de, nossa, não era o que eu imaginava, né, e claro que é possível mudar de ideia, né, então acho que isso é super importante, assim, também, né, se não tiver correspondendo ao que se quer, acho que mudar de ideia é um bom caminho, né. Eu queria falar um pouquinho sobre as informações, justamente, né? Quando a gente pensa aí na escolha profissional, a gente tem dois grandes conjuntos de informações para a gente considerar, né? Pensando em ter clareza da escolha a ser feita. Um conjunto de informações que é a respeito de si mesmo, né? E que eu vou chamar de autoconhecimento. E um outro conjunto de informações que diz respeito ao mundo do trabalho, né, que vai ficar um pouquinho mais para frente, a gente apresenta aí para vocês. Né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de aspectos pessoais, de aspectos que são da sua vivência, né, e que são singulares à sua vida e que todos nós temos. Né? Então, a gente nasce numa família específica que tem determinados valores, que tem um determinado padrão socioeconômico, cultural, né? Então a gente nasce já num conjunto de referências que vão nos dizendo um pouco o que a gente pode ou não, quais são as nossas possibilidades, né? Quais são as expectativas em relação a nós. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E o projeto de formação dos filhos, o projeto educacional, ele vai sendo desenhado desde cedo, né? Então, o projeto profissional é um projeto familiar, é um projeto do filho e é um projeto da família também, né? A gente não pode descolar, uma coisa não se descola, né? O projeto profissional não se descola da família onde se está inserido, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Compreender na família, né, quais são os valores dessa família em relação ao trabalho, né, é uma família, quem são esses profissionais da família, como que são as relações na família, considerando as relações que sustentam, inclusive, a família, né, como que foram as escolhas das pessoas da sua família, né? Então, escolher na época dos avós era um processo de escolha muito diferente do que foi dos pais de vocês, depois o que vai ser o de vocês, né? A gente tem diferenças que são geracionais, né? Então, um caminho muito rico nesse processo de se conhecer é conversar com a família, é conversar com os profissionais da família, com as pessoas que trabalham ou que não trabalham, né? Por que, que elas também não trabalham? Entender quais são os significados que são atribuídos ao trabalho nessa família, o que é tido como importante, né? O que se espera da profissão, né? Então, acho que quando a gente vai olhando para a família, né, para o autoconhecimento, não dá para a gente se conhecer se a gente não conhece de onde a gente vem, né? Então a gente precisa sim entender os significados que tem na nossa família, né, em relação ao trabalho, inclusive, né? E a gente vai fazendo escolhas, né? Mesmo não pensando muito sobre elas, ou quando é criança não tem tantas condições de pensar sobre as escolhas, né? De saber das consequências, enfim. Mas a gente vai fazendo escolhas ao longo do tempo, ao longo da vida, né? E é importante poder olhar para essas escolhas também, né? E entender o que pautou essas escolhas, né? Quais foram os elementos que foram priorizados nessa escolha. Então, esse conjunto de informações a respeito da história de vida, das experiências já vividas, da família, dos colegas, né? Então, os colegas também validam muito do que a gente né? Enxergam em nós coisas que às vezes a gente não enxerga, né? Ou que a gente vê de um outro jeito. Então, todo esse conjunto de informações, ele pode ir ajudando a clarear quais os elementos que são importantes para cada um, né? E esse processo, ele é muito rico, ele é complexo, mas muito rico, né? Porque são compreensões sobre si mesmo que vão se desenhando, né? E isso vai ajudando depois a escolha da profissão também, tá?
Acho que esse é um primeiro conjunto de elementos que eu queria apresentar para vocês. Eu não sei se está chegando dúvida, né? Se vocês quiserem ir trazendo também, fiquem à vontade, tá? A Mariana, ela pergunta: como fazer uma boa escolha? Então, Mariana, a gente está começando essa conversa, né? A ideia, né, para fazer uma boa escolha, quando eu uso esse termo, né, uma boa escolha, é no sentido de uma escolha bem pensada. É no sentido de uma escolha que você tem clareza do que você quer com essa escolha, né? De um planejamento para chegar onde você quer, né? Assumindo as consequências por essa escolha, né? Que às vezes nem são tão previsíveis, né? Mas poder assumir essas consequências, né? E se responsabilizar mesmo pela escolha que você está fazendo, né? Então, uma boa escolha é uma escolha bem pensada, é uma escolha que não acontece com hora marcada, né? Não é porque você termina o ensino médio que você tem clareza do que você vai prestar. É uma escolha que você vai desenvolvendo, que você vai aos poucos amadurecendo mesmo, né? Então, uma boa escolha é essa escolha bem pensada, com muitas informações, né? Então, informações que são a seu respeito e informações que também vão ser do mundo do trabalho e das possibilidades que a gente encontra aí, tá? Então, acho que esse é um primeiro bloco, né, de informações. Tem mais alguma, Anderson? Alguma outra pergunta? Tem uma pergunta que está aparecendo aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui se ele sobe. Gente, pode ir colocando perguntas, a gente está ao vivo no YouTube, também no Instagram. Vai colocando que eu já vou respondendo. Vou fazendo a pergunta aqui para a Bárbara. O mercado demanda, né, de pessoas que sustentarão a base ou terão capacidade de chegar a ser um diretor executivo? Desculpa, eu não entendi direito, Anderson, a pergunta. Você pode O, repetir? o mercado hoje, né, ele demanda de pessoas que sustentarão a base ou terão capacidade de chegar a um diretor executivo? Ah, essa é uma pergunta desafiadora, eu diria, né? É difícil, né, a gente falar que o mercado ele busca altos executivos, né? Somente. Por quê? Porque tem toda uma estrutura para a sustentação do mercado de trabalho, né, esse conjunto de profissionais e atuações que a gente vivencia no nosso dia a dia, né, tem todo um conjunto para manter isso, né? Então, se por um lado são necessários, né, gestores de alto escalão, né, executivos, enfim, também são necessários os profissionais que dão essa sustentação, que fazem essa base, que estão ali no operacional do dia a dia, e que é esse operacional que faz muitas vezes a engrenagem rodar, né? Então, acho que os dois conjuntos de profissionais são absolutamente importantes, né? Claro que as oportunidades dentro do mercado de trabalho vão se desenhando ao longo do tempo, né, de acordo com desenvolvimentos, por exemplo, tecnológicos, né, o que a gente viveu agora na pandemia do trabalho remoto é um exemplo, né. Então, as demandas de mercado, elas vão se desenvolvendo, às vezes gradativamente, às vezes elas têm picos como o que a gente viveu agora, né? Então, dá para a gente ir entendendo, e eu estou usando esse gerúndio mesmo para entender como um processo, né? A gente consegue percebendo no mercado quais são as nuances que vão ganhando mais destaque, né, gradativamente. Então, processos de digitalização de tecnologias da informação, por exemplo, se intensificaram muito agora, mas já eram coisas que estavam acontecendo, já eram desenvolvimentos que vinham acontecendo há um bom tempo, né? Então agora eles foram incrementados numa velocidade impressionante, né? Então os profissionais eles são
todos são necessários, todos que estão aí sustentando esse mercado de trabalho são necessários, né? E a gente não consegue fazer uma previsão de futuro, de falar assim, então vai ter uma profissão X, né? Não dá para a gente falar isso, assim. Porque vão surgindo profissões cada vez mais inusitadas, novas mesmo, né? E que a gente não pensava que existiriam. E algumas vão ficando um pouco para trás, né? Um pouco ultrapassadas, assim. Ou não ultrapassadas, mas alguns processos de algumas profissões vão sendo substituídos, né? Então, por exemplo, no direito, tem algumas análises em processos que já podem ser digitalizados, né? Antes era uma coisa que era sempre feita pelo profissional do direito, né? Então, essas mudanças elas vão acontecendo gradualmente, né? Mas os profissionais são todos necessários, assim, né? Não tem um topo que se sustente sem base, não tem como, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o autoconhecimento ainda, se não tiver mais nenhuma pergunta. Você pode pôr o outro slide, o próximo, por favor? Que a gente pensar um pouquinho sobre os valores, né, e a questão das habilidades mesmo, né. Eu acho que até aproveitando essa pergunta, que assim, a gente tem tem valores, né, tem um status atribuído socialmente a alguns cargos, a algumas profissões, né. A gente tem isso, a gente vivencia isso, assim. Muitas vezes essas ocupações elas estão associadas também a uma remuneração e, consequentemente, a um determinado poder de consumo aquisitivo, né? Então, tem algumas profissões que podem nos chamar mais a atenção porque elas ganham um destaque na comunidade ou na sociedade aí mais ampla que a gente vive, né? Então, esse é um ponto importante para a gente ter atenção, né? Que eu vejo muito acontecer também, né? Uma certa mistura entre o status social de uma profissão e a vontade pessoal, né? Então, essa é uma reflexão super importante que cada um de vocês pode fazer, né? Para melhorar mesmo essa percepção sobre a própria escolha, né? Será que eu estou escolhendo porque de fato essa profissão tem sentido para mim, né? Vai me agregar conhecimento, vai me agregar vivências, né? Ou será que eu estou escolhendo porque eu vejo que existe uma valorização em torno dela, né? Porque eu sei que se eu for de determinada profissão, de tal área, as pessoas vão me valorizar e com essa valorização eu vou ter uma espécie de maior destaque, né, do que outros. Então essa influência ela é bastante importante de ser pensada, né? Valores também, né, em detrimento desses valores sociais, culturais, os valores pessoais são muito importantes, né? O que é importante para você com a profissão ou com o curso que você está planejando fazer, né? Porque é você que vai cursar, né? Você que vai manter isso, assim. E, enfim, então acho que esses atributos das profissões, né, esses atributos sociais e muitas vezes estereotipados, né, eles podem ofuscar um pouquinho os valores que são da própria pessoa que está ali pensando sobre qual escolha fazer, né. Então é importante ter essa clareza, assim, de até onde vão as influências sociais, né, desse status profissional, ou até que em momento, de fato, faz sentido para mim essa profissão, essa atuação, né? Então, acho que esse é um ponto aí que ilustra um pouquinho essa fala, essa última pergunta, né? E também pensar que ao longo da nossa trajetória, e a gente vai experimentando mais, né, algumas habilidades do que outras, né? A gente tem às vezes mais habilidades e com as matérias do colégio isso é muito comum também da gente ver, né? Pessoas que pensam na habilidade, na facilidade que tem com algumas matérias e na afinidade com elas para pautar a escolha de um curso de graduação, né? Isso é muito comum. Então, chegam para a gente assim, perguntam,
Eu tenho dificuldade com matemática. Será que eu posso fazer engenharia, né? Que é um curso que tem as exatas aí muito centralmente, né? Então, depende, né? Se você estiver disposto a trabalhar com as dificuldades que você encontrar, né? E aí podem ser dificuldades pessoais e ali no dia a dia também. Se você estiver disposto a buscar as formas de superar essas dificuldades para seguir nesse curso e depois na profissão, tudo bem. Qualquer um de nós tem condições de aprender. Eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? A gente precisa ter essa clareza e essa abertura, assim. Pode ser que algumas dificuldades não se esteja disposto a trabalhar para superar, né? Algumas limitações que eu tenho aversão a sangue e agulha, então eu não vou fazer medicina, né? Outras pessoas não, eu não gosto, mas eu quero muito fazer medicina porque eu quero trabalhar como médico, né? Então essas mudanças elas acontecem ao longo aí da vida, né? E eu acho que é importante ir identificando mesmo essas habilidades, as afinidades que se tem com algumas áreas, né? E as possíveis dificuldades e o quanto se está disposto a trabalhar com essas dificuldades, assim, a superá-las, né? Acho que esse é um outro fator importante para considerar na escolha, né? Anderson, teve mais alguma pergunta por Tem enquanto? sim. No seu ponto de vista, hein? Vamos lá. O Arthur Augusto ele pergunta: por que os recém-formados eles sofrem tanta pressão na hora da contratação? E vamos pensar também, não só o recém-formado, assim, o vestibulando também. E complementando a pergunta, então, será que essa pressão ela é inerte do ser humano? Então, eu acho que a gente vive num sistema, né, bastante exigente e competitivo, de certa forma, né? Principalmente quando a gente olha para as grandes cidades, em que a gente tem um volume grande de trabalhadores, né? De profissionais, enfim, né? Então, acho que esse é um ponto importante, assim. Quando a gente olha para a competição que é o vestibular, né? Você tem elementos que são de para se preparar para o vestibular, né? Então a gente tem elementos que são de conteúdo, né? Então é aquela coisa de eu preciso estudar bem, eu preciso estudar cotidianamente, né, diariamente, porque eu vou chegar lá no final do ano para fazer um conjunto de provas, né? Então, essa pressão, ela existe tanto pelo nível de exigência que é posto para um vestibulando, né? é, quanto pela incerteza do resultado lá na frente, né? Então, o vestibulando, ele sofre mesmo, né? E muitas vezes com ansiedade, né? Porque é isso, né? Ele vai fazer todo um processo de preparação, né? Que não traz exatamente uma garantia de aprovação, né? Então, esse ponto é super importante, isso aumenta a pressão pelo rendimento, né? E um outro fator que está associado a isso, né? Então, além dos conteúdos, é preciso ter uma espécie de autocontrole para não se deixar levar por essa pressão, para que essa pressão não se transforme em uma dificuldade de realização desse dia a dia exigente, né? Então, acho que isso é super importante da gente considerar. Então, a pressão pelo rendimento, ela existe, né? Existe no vestibulando de uma forma muito acentuada. Depois ela vai aparecer para o recém-formado, porque vamos pensar que um recém-formado ele sai de um curso de graduação com uma formação muito semelhante a várias outras pessoas. Ele não teve tempo ainda de experimentar diferentes atuações, então ele não teve tempo de desenhar uma singularidade de carreira, né, como recém-formado, estou falando de recém-formado. Ele não teve tempo de desenhar uma singularidade como profissional na carreira dele, então ele está muito igual a muitos outros formados, né? Então a pressão é para conseguir entrar no mercado de trabalho, né?
que também exige muitos processos seletivos, né? Quando a gente vai pensar no mundo corporativo, nas empresas, né? Então, você iniciar um trabalho, né? Iniciar em um emprego, numa empresa que já é consolidada, você vai passar por uma seleção, né? E com um monte de outras pessoas que estão ali como você, com a formação básica da graduação. Com o decorrer do tempo, né, assim, de 5 anos depois de formado, por exemplo, estou chutando aqui um tempo, né? Mas com 5 anos de formado, já é possível ter algumas experiências de trabalho, de atuação, e aí já tem um pouco mais de singularidade. Então, esse profissional, apesar de ser novo, ele já vai começando a desenhar para ele alguns caminhos, né, uma trajetória profissional a partir dessas experiências que ele vai tendo. Então, ele vai essa pressão, talvez ela já não seja mais pela competição por uma vaga, como foi do vestibulando e de um recém-egresso do ensino superior, né? Passa a ser uma espécie de pressão, mas acho que um pouco mais atenuada, né? De encontrar as oportunidades no mercado de trabalho que fazem mais sentido para esse profissional que está construindo a carreira dele, né? Então, essa pressão, eu acho que ela acontece em diferentes fases da vida mesmo, né? E acho que não tem muito como fugir dela, na verdade, né? Acho que é um processo que a gente vai aprendendo a lidar, né? São diferentes formas de pressão e a gente vai aprendendo a lidar com elas conforme vai se desenvolvendo, né? Profissionalmente, inclusive, tá? Legal. Agora, olha só. A Jennifer pergunta: você pode citar algumas táticas de adaptações para se sobressair no mercado de trabalho? Eu tenho certeza que vem toda essa resposta aí quando a gente começar a falar sobre a profissão, né, sobre as diferentes profissões. O que você acha? Daria para responder agora já ou a gente já guarda essa perguntinha aí mais para frente? Bom, acho que eu posso sinalizar uma resposta para ela que depois a gente vai caminhando então nessa direção, e a gente vai falar sobre as informações, né? O que é importante, né, para um profissional? Acho que essa pergunta ela precisa ser contextualizada, né? Então, assim, o que se espera de um profissional hoje, né? A gente não consegue exatamente fazer uma previsão do que vai se esperar qual vai ser a profissão e como tem que ser daqui 10 anos, por exemplo, né? Mas um desenho que vem se fazendo, né, no mercado de trabalho é que hoje as habilidades do profissional, e entre elas, né, a gente traz aí as soft skills, né, as habilidades do profissional têm que ser para além de um conteúdo técnico, né? Não basta você ter domínio técnico daquela área em que você está. É importante saber se relacionar, né? É importante conseguir trabalhar bem em equipe, de forma cooperativa, colaborativa, né? Conseguir liderar algumas situações. Então, tem outras características que vêm se desenhando hoje em dia, né, que são super requeridas na hora de uma contratação. Então, essa habilidade de socialização da pessoa, né, ela vai se tornando um ponto importante, porque isso faz diferença para a execução do trabalho no dia a dia, para as boas relações de trabalho no dia a dia, né? Então, acho que esse é um ponto importante, né? Então, eu queria falar agora um pouquinho das informações sobre os cursos, as faculdades, né? Porque eu acho que isso vai ajudando a compreender, né? Então, quando a gente pensa, né, no momento em que vocês estão aí fazendo a escolha profissional, a gente precisa considerar que vocês estão pensando numa profissão lá na frente e que existe uma formação anterior a essa profissão, né? Eu estou partindo dessa lógica, né?
Então, essa formação que vem antes de uma profissão, ela pode se dar de diferentes formas, né? A gente tem diferentes tipos de cursos, né? Existem cursos tecnológicos, existem os cursos de graduação, existem cursos que são licenciatura, né? Então, existem diferentes cursos. E esse é um ponto importante. Assim como, às vezes, uma determinada atuação, ela pode ser exercida por profissionais de diferentes áreas, né, com diferentes formações, melhor dizendo, né. Então, por exemplo, na psicologia, a aplicação de testes psicológicos é um trabalho que somente um profissional da psicologia pode fazer. Por outro lado, psicoterapia, diferentes profissionais podem exercer. Pode ser um médico que é psicoterapeuta, existem outras pessoas de outras áreas, por exemplo, da filosofia, que faz uma formação e depois vai trabalhar como psicoterapeuta. Então, uma determinada atuação, às vezes, pode ser exercida por pessoas com formações diferentes. Então, acho que esse é um ponto super importante da gente pensar. Porque quando a gente olha para o curso, é fundamental compreender o que ele vai te demandar, o que ele vai ter como objeto de estudo, né? O que você vai precisar fazer durante o curso para ter aquela formação, então para você sair com aquele diploma, com aquele certificado, então, por exemplo, que tipos de estágio vão ser cobrados, né, como eu comentei de colegas, né, da psicologia, assim, tem alguns estágios que precisam ser feitos, né, eles são obrigatórios, então, conhecer bem o curso é um passo muito importante. Então, uma orientação que a gente sempre dá, né, para quando chegam com dúvida, olha a matriz curricular do curso. Olha para as instituições de ensino superior que são do seu interesse e dentro do curso que você pretende prestar, né, vai olhar a matriz curricular. Compreender o que você vai estudar do começo do curso ao final do curso, né, e todos os requisitos que serão exigidos para você durante o curso, tá? Para você ter um primeiro conjunto de informações mesmo, se é esse tipo de estudo que você quer fazer por 4 anos, 5 anos, né, 6 anos, enfim, varia. Então, buscar compreender bem o curso e qual que é o perfil do profissional formado é bastante importante, né? Para você ver se você se identifica com isso, né? Se é o que você quer manter ali no teu dia a dia, né? Se esse curso ele vai te abrir possibilidades, por exemplo, se você quer trabalhar com pesquisa, será que essa faculdade ela vai me possibilitar de fato trabalhar com pesquisa? Eu quero trabalhar com a comunidade. Será que essa faculdade tem projetos de extensão, por exemplo, né, que eu vou poder experimentar as atuações já durante a graduação? Então, conhecer o curso é muito importante, né? E junto com o curso, a faculdade, porque o curso ele tem um núcleo curricular comum, né? Mas cada faculdade, cada instituição de ensino superior, ela tem um perfil próprio, né? Então, ela pode ser que varie um pouquinho o que você vai ter em uma faculdade da outra, né? Então, essas variações acontecem. Então, conhecendo o curso e as faculdades, né, que te interessam, é importante você olhar para as habilitações desse curso, né? Então, que tipo de certificado você tem quando você faz essa graduação, né? Por exemplo, pensando numa graduação. Eu vou ser licenciado, então com a licenciatura eu vou poder dar aulas, né? Licenciar no ensino médio, por exemplo. É diferente de um bacharelado, né? O bacharelado ele habilita para pesquisa, por exemplo. Então, você olhar para a formação que esse curso vai te dar, para a certificação que ele vai te dar, né? E as possibilidades de atuação no mercado que estão vinculadas a essa formação, né? Então, fazer essas análises, né, da instituição, do curso, das possibilidades que esse curso te abre, das áreas de atuação nessa profissão, que você vai enxergando lá na frente para você, né? Tudo isso é super importante de ser pensado e trabalhado
antes de fechar a escolha, né? Antes de falar assim, ah, não, eu decidi por tal coisa, pesquisa, compara um curso com outro, às vezes eles têm muitas matérias em comum, mas um deles tem algumas possibilidades que o outro não tem, né? Então, olhar para o curso de maneira muito cuidadosa é bastante importante porque isso ajuda vocês a enxergarem a possibilidade de continuação na área depois profissionalmente. Né? É importante que o curso ele abra esse horizonte de atuação profissional futura. Né? Acho que esse é um ponto importante. Assim. E depois, acho que a gente podia ir para o próximo. Eu não sei se tem mais pergunta, Anderson. Na verdade, quando. Não apareceu nenhuma pergunta aqui para mim, eles estão digitando ainda. Quando a gente fala em escolha do curso e da faculdade, é importante também a gente pensar na escolha da faculdade e fazer a visitação no instituto, lá na faculdade, na região, né? Ver as condições de moradia da região também. Não deixa para conhecer a universidade só no dia da matrícula. Né? Então a gente precisa conhecer antes, porque senão é capaz de você fazer a matrícula e falar, olha, eu vou é muito longe, não sei como que eu vou pegar o transporte aqui, né? Eu sei que isso daí acontece muito, principalmente agora pelo sistema unificado que pode fazer a partir da nota do Enem, tá? Então você escolhe uma federal, você tem que saber realmente onde que você tá indo, para onde você está indo, né? E as condições. O, E oi. complementando só, Anderson, a tua fala, que foi muito legal você trazer isso, assim, porque não é incomum justamente acontecer o que você falou. A pessoa presta o vestibular, mas ela não parou para presta fora, né? Ou se inscreve pelo SISU, por exemplo, para uma cidade fora, para um outro estado, mas ela não parou para pensar se ela quer sair da casa dos pais, por exemplo, né? Então, isso acontece bastante, de gente que se muda e aí em um semestre percebe que assim, não quero ficar fora da casa dos meus pais, né? Eu quero continuar ou morando muito perto, né, de uma maneira que eu consiga fazer a visitação frequente, né? Então, conhecer a instituição, né? Então, visitar em loco a instituição, né? A estrutura, biblioteca, laboratório. Se vocês têm essa oportunidade, visitem, porque só vai trazer mais informação e tem um outro ganho que é de vocês ficarem mais motivados, né? Muito bacana quando vai lá visitar e ver todas as possibilidades do laboratório, né? E ver o que se faz na prática. Isso é muito motivador também. Então, além das informações, também tem um ganho que é da motivação, né? E pensar sempre, né? Então, significa, se eu estou disposto, né, a me mudar de lugar, de cidade, enfim, todas essas informações são muito importantes para a escolha. Acho que Perfeito. Tem uma pergunta do Marcelo aqui, e a gente consegue já linkar com a profissão, né, a preferência de profissão e profissão de futuro. Com tantas possibilidades de profissões a seguir, vale mais seguir a carreira por amor ou por dinheiro? essa é outra pergunta que sempre chega para a gente, assim. Então, Marcelo, eu vou te devolver a pergunta, né, na verdade, assim. Será que entre aspas, só gostar da profissão é suficiente para você manter um dia a dia, né? Ou eu vou fazer a pergunta oposta, assim, né? Que se supõe oposta. Será que considerar somente a remuneração, né? Então, o valor financeiro dessa remuneração da profissão é suficiente para você manter um dia a dia nela, né? O que a gente mais vê hoje em dia, né, assim, é que existe uma busca por uma profissão que traga, além de um retorno financeiro, de uma possibilidade, né, de uma condição de vida, de um padrão de vida, né, manutenção de um padrão de vida que já se está habituado, né, ou que se almeja,
que a profissão também traga uma certa realização pessoal, né? Então esse é o ideal, né? Assim, quando a gente pensa na profissão, né, que tenha esses elementos, assim, que a profissão seja tanto possibilite uma realização e traga um retorno que é afetivo, então que você vê o resultado do teu trabalho, você vê transformação a partir do teu trabalho, porque a gente trabalha para os outros, né? A gente trabalha para o mundo, a gente trabalha promovendo mudanças o tempo todo. Então, assim, que você tenha um retorno afetivo do seu trabalho e que também tenha um retorno financeiro compatível com o que você busca para você, assim, que te dê uma certa qualidade de vida, né? Os dois polos, eles são muito complicados de serem mantidos, né, sustentados com exclusividade. Acho que a gente podia ir para o último slide, que é do projeto profissional, porque eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, assim. Então, a gente veio conversando, né, só para retomar. Então, a gente passou um pouquinho sobre o autoconhecimento, depois falou um pouquinho sobre as informações. Agora, eu queria pensar com vocês mais especificamente sobre a profissão, né? E aí, trazer alguns elementos que são relacionados a critérios para vocês escolherem uma profissão. Então, tem uma escolha que é do curso e que ela está atrelada a uma profissão, né? Então, pensar um pouquinho, por exemplo, sobre o ambiente de trabalho desse profissional, né? Então, como que é o espaço mesmo em que esse profissional circula? Será que é um ambiente fechado? Será que é aberto? Será que tem interação com outras pessoas, né? Como que a rotina de trabalho desses profissionais, né, da área que eu estou almejando, né? Sempre fazendo essa reflexão a partir do que você está planejando para você, né? Como que é a rotina de trabalho? Qual que é o objeto de trabalho dessa profissão? Né? O que que ele faz? Quais são as atividades do dia a dia dele? Né? Então, compreender como que é essa profissão no dia a dia, numa rotina, é bastante importante para você conseguir se enxergar nesse lugar, né? E também tentar compreender qual que é o retorno, qual é o retorno afetivo, qual é o retorno financeiro, né? Que você pode ter com essa profissão. Então, pensar esses critérios e ver quais para você são mais importantes, quais que predominam, ajuda a você se projetar numa profissão e retroativamente, né, se a gente vai pensando no processo de escolha, entender qual é o curso que melhor vai favorecer aí a sua escolha, né? Então, os critérios são elementos que ajudam a avaliar, né? Então, pensar sobre eles vinculados à profissão, ao curso, é bastante importante, tá? E uma pergunta que sempre fazem, né, em relação à profissão do futuro, quais são as profissões do futuro, né? Na prática, a gente não tem como saber, né? Como eu tinha comentado um pouco antes, o que a gente consegue enxergar é o que vai se esperando dos profissionais ao longo do tempo, né? Então, tem algumas habilidades que são chamadas, né, mais de socioemocionais, que são super importantes, que estão sendo cada vez mais valorizadas, né? Alguns ganhos técnicos, tecnológicos que a gente vai tendo, principalmente aí nesses processos das TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, né? Então, são coisas que a gente vai vendo se desenharem ao longo do tempo e que podem sim ir ganhando força. Mas não dá para a gente falar o nome de profissões que lá no futuro a gente vão ser melhor remuneradas ou mais valorizadas, porque não dá muito para fazer essa previsão de mercado de trabalho, né? Ele vai mudando gradualmente, então não dá para falar de profissões do futuro, né? O mercado de trabalho daqui a 5 anos vai ser diferente do que é hoje, né? Então, é mais interessante a gente pensar quais são as minhas perspectivas de futuro, né? O que que você quer para você, o que que eu quero para mim como profissional, né? Quais são as perspectivas que eu quero desenhar para o meu futuro, né? E aí a gente pensa um pouco no engajamento do profissional, na busca pelo aprendizado constante, né? Pelo desenvolvimento de habilidades diferenciadas,
Aí a gente traz para um desenvolvimento que é do profissional, né, da pessoa, porque não dá para a gente prever exatamente o futuro do mercado de trabalho. Então, é mais talvez seguro a gente pensar que o processo de formação profissional ele vai sendo construído, né? E que existe um investimento constante nesse desenvolvimento profissional, né? O estudo precisa ser constante, o esforço é importante, né? Essa dedicação, e eu acho que tudo isso vai compondo aí, então, as perspectivas no futuro. Parabéns pela explanação, pela explicação aí pra gente. Bárbara, live boa, ela passa voando, né? Que bom, muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha contribuído aí para os alunos de vocês. Estou super à disposição, tá? Eu que Precisando de agradeço, a alguma. gente que agradece todos os alunos também. E conseguimos discorrer, né, desde do vestibular até o mercado de trabalho. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Boa noite. Obrigado, Bárbara. Boa noite. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Que ótimo, né, gente? Pessoal, agora daqui a pouquinho, tem mais uns 30 minutinhos, vamos entrar numa nova live, né? E a 17h30, é isso, produção? 17h30. Tá bom? Até já. Ah, 19h30, claro. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho.